Ame problemas. Tudo que você desejar na vida estará do outro lado da ponte chamada problema. É só atravessar uma por dia. Muitas vezes, focamos no quão distante estamos do nosso desejo e nos esquecemos que é só atravessar. Atrás de todo problema, sempre haverá uma recompensa. Ame recompensas. Se você não tiver essa mentalidade instalada, sempre pensará que atrás de todo problema tem uma solução, quando na verdade a solução e o problema são feitos da mesma matéria. Fazendo uma alegoria, o problema é como um meteoro que perturba constantemente as pessoas que deixam tudo para trás, para depois, por não gostarem de problemas. E quando o meteoro cair? Como essas pessoas reagirão? Se elas podem agora resolvê-lo desviando da Terra, por que esperar que ele atinja? Acredite, sempre que você decidir amar o problema, será mais fácil resolvê-lo. Posso dizer isso por experiência própria, pois não existe um problema que eu não possa resolver. Afinal, eu amo problemas e quero resolver todos os que eu encontrar pela frente. Deseja mais paciência? Peça a pessoas problemáticas. Deseja sabedoria? Aguarde pessoas com situações difíceis de resolver. Deseja prosperidade? Pense em problemas que a maioria nunca pensou antes ou nunca conseguiu resolver. Torne-se um especialista em problemas e mentalize que todo problema que chegar até você quer te ensinar algo que outras pessoas que não têm problemas parecidos não saberão e não crescerão em maturidade como você. Assim você entenderá que os problemas são bons. Não veja problemas como dificuldades. Veja o problema como uma possibilidade de crescimento. Veja a situação aparentemente sem resolução como oportunidade de crescer em sabedoria. Amar problemas nunca será ruim. Por mais que você não concorde, pare, respire e pense no que está lendo. A cada problema há uma recompensa. Repito, à medida que você se tornar especialista em problemas, você nunca mais será pego de surpresa. E ainda existe mais uma dica poderosa para você. Os problemas fugirão de você. É isso mesmo. À medida que você se torna um expert em soluções, os problemas não querem mais saber de você. Os problemas irão atrás dos medrosos, pois eles sabem que se chegarem até você, você irá resolvê-los. Seja íntimo da dor, pois ela pode ser uma grande amiga ou o seu combustível. A dor pode ser a mola propulsora para que você transforme aquilo que era sofrimento em resultado, o que era angústia em maturidade, e o que era a princípio prejuízo em lucro. Compartilho com vocês um fato que aconteceu com um dos meus colaboradores. Estávamos em um treinamento durante esse processo. Solicitei que ele assasse pães de queijo para nós. Perguntei o que havia acontecido, pois tinha 40 minutos que havia solicitado e ele respondeu que a cozinha estava fechada e não tinha forma para assar. Instiguei que ele pensasse em outras possibilidades, mas ele não conseguia. Dei então a ideia de tirar a rosca de plástico da tampa da panela e assar com a tampa virada para baixo, para cima. E ele disse: não vai dar certo. Depois olhei para a telha e pensei: se existe peixe na telha, vamos fazer pão de queijo na telha. E ele disse: não, isso vai deixar um gosto terrível na comida. Após vários estímulos, o mesmo disse que compraria pão de queijo na padaria para acabar logo com isso. Todavia, eu disse que isso não era a solução. Na verdade, eu já havia pensado em uma saída mais fácil, mas quis estimulá-lo a não desistir e pensar a respeito disso de forma holística. Depois de algum tempo, eu disse para ele: saia lá fora, aperte a campainha na casa da frente. Sairá de lá uma senhora de cabelos brancos. Peça a ela a forma ou assadeira, e ela vai te entregar, e você conseguirá assar os pães de queijo. Ele o fez. E tudo aconteceu como eu já tinha mentalizado anteriormente. Após 5 minutos ele chegou com a bandeja e assamos o pão de queijo.
Foi um aprendizado incrível para todos nós. Nessa situação, qual seria a sua atitude? Diante da falta de recurso, você desistiria? Você é o maior recurso que existe. Acredite, tudo que é seu já existe. Existe um segredo que, se aplicado, promove uma devastação cerebral sem retorno. Você sabe qual é o maior problema do mundo? Todo envolvimento com o problema aumenta sua sabedoria, autoridade e confiança. Existe um segredo que, se aplicado, promove uma devastação cerebral sem retorno. Você sabe qual é o maior problema do mundo? Todo envolvimento com o problema aumenta a sabedoria, autoridade e confiança. Todo ser que pensa ama problema. Todo problema resolvido desaliena você do mesmo. O maior problema do mundo é você. Só que os problemas e as soluções são feitas da mesma matéria. Escolha viver correndo de você e conhecerá uma vida de fardos infinitos. Será que você pode dizer que ama problemas? Você ama a si mesmo? Você consegue dizer isso? Quais são os 5 problemas que você tem odiado e adiado? Escreva-os abaixo. Escreva-os. Depois de escrevê-los, vamos mentalizar e verbalizar que você ama esses problemas e que eles serão resolvidos. Vamos lá? Entenda e utilize-se desse segredo de aprender realmente a amar os problemas e não fugir deles. Isso fará uma diferença assustadora no seu dia a dia, mas você precisa experimentar e só se experimenta fazendo algo. Autoimagem. Nosso corpo carrega nossa história emocional, física, afetiva, psicológica e social. Nossos pensamentos, sentimentos e experiências são canalizadas a todo tempo no corpo, na forma com que nos expressamos através dele. É por isso que acontecem as conhecidas doenças psicossomáticas. Essas doenças são apenas formas de seu corpo se comunicar com você, dizendo que existe algo errado. Freud já dizia: nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca cala, fala as pontas dos dedos. Se a boca cala, o seu corpo fala. Sabe o que isso quer dizer? Que muita coisa se revela nas entrelinhas do comportamento. Muitos fingem ostentar certos rótulos, entretanto, em pouco tempo, revelam quem realmente são. William Shakespeare também nos dizia algo parecido. A vida é um teatro, onde assim que nascemos, nos tornamos personagem das histórias que participamos, pois cada um representa diversos papéis para diferentes plateias, mas muitos representam até para si mesmos. Nesse capítulo, uma das coisas mais importantes que você aprenderá é: você sabe quem realmente é? Está o tempo todo escondendo dos outros sua verdadeira identidade e desempenhando papéis até para si mesmo? Além disso, a maior parte da nossa comunicação não é verbal. Comunicamos todo o tempo sobre o que sentimos, passamos, desejamos, sonhamos. Você fala até quando está calado. Com o passar do tempo, criamos crostas, cascas, devido aos traumas que enfrentamos ao longo da vida. É o que eu chamo de casca, máscara social. Às vezes, para ser bom para alguém, as pessoas cometem o maior erro de suas vidas: se autoabandonam. E essa é a pior dor que existe, a de negligenciar sua própria vida. Para falar sobre autoimagem, precisamos também falar a respeito de autoconceito. Qual dos dois é mais importante? Qual vem primeiro? O autoconceito pode ser definido como a percepção que o indivíduo tem de si próprio, ou seja, o conceito formado a respeito de si mesmo. Ele serve como base para as demais formações do indivíduo, como autoestima. Se o seu conceito acerca de si mesmo está errado, toda a construção do seu ser poderá ficar comprometida. A autoimagem é como eu me sinto sobre o conceito e a imagem que tenho a meu respeito. É o sentimento que me move a agir e a ter certas atitudes. A autoimagem é a descrição do seu comportamento através do conhecimento prévio que você tem sobre você, ou seja, como você se comporta e se comunica com o mundo.
é como você se descreve. Dentro desse ponto entra a autoestima, que nada mais é do que o valor que você dá a si mesmo. A maior autoimagem é construída na infância, mas mesmo na idade adulta, quando ela já se estabilizou, permanece um conceito dinâmico. Será possível, então, alterar a nossa autoimagem? É claro que sim. Mudando o autoconceito, você consegue ressignificar sua autoimagem e também sua autoestima. Alcançar resultados extraordinários fará você se apaixonar pela pessoa mais importante que existe, você mesmo. Todos temos uma imagem a respeito de nós mesmos que construímos em nosso interior. Essa imagem fica projetada no salão da nossa alma. Sempre que passeamos por nosso interior, automaticamente passamos por esse lugar. Vemos nossa imagem refletida da forma com que a construímos. Existe um trecho na palavra que o Criador nos deixou, que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Já parou para pensar o que os seus olhos pensam sobre você? Qual a imagem que você construiu dentro de si mesmo? Você não enxerga com os seus próprios olhos, e sim com córtex visual, ou seja, com alguma experiência passada e não com a realidade. Uma das causas mais poderosas do medo é não ter bem definido a sua imagem real. Talvez você construiu sua própria imagem baseada em opiniões ou inferências alheias, mas é chegado o tempo de ativar dentro de você quem você realmente é. Nathaniel Branden é o psicólogo que trabalhou ativamente na psicologia da autoimagem, e ele declara que a autoimagem é quem ou o que nós pensamos ser. Nossos traços físicos e psicológicos, nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. Segundo o mesmo autor, a autoestima é a disposição de experimentar a si mesmo como competente para lidar com desafios básicos da vida e digno de felicidade. Aqui entra algo muito importante na vida da maioria das pessoas: a comparação. A única pessoa que serve de comparação com você é você mesmo, só que no passado. Não nivele suas histórias de vida com outras histórias ou pessoas. Se compare apenas com o melhor que você pode ser, sua melhor versão. Ao estudar a PNL, Programação Neurolinguística, descobri que existe uma janela emocional que se abre aos 7 anos e se fecha aos 14. Essa janela possui a maior absorção de impactos emocionais que influenciarão o resto da vida das pessoas. Por isso, precisamos destravar esse nó cerebral, para que você possa avançar sem peso na sua mente. A imagem que você construiu de si mesmo e que está olhando agora em sua alma é a que você deseja ter hoje? Se você topar a decisão de mudar isso, nunca mais volte atrás. Como você vê a si mesmo? Qual é a sua verdadeira imagem em uma única palavra? Que tal reescrever sua autoimagem? Escreva na frente de cada tópico as qualidades que você vai exercer para desenvolver, a partir de agora, uma nova fotografia de si mesmo. Pensamentos: higienizado, limpo. Olhos: benevolentes, visionários. Nariz: que fareja oportunidades. Palavras: edificantes. Ouvidos: que não permite a interferência de toxinas. Lutar ou fugir? Como visto no capítulo 4, a última fase do medo no cérebro acontece no hipotálamo, zona responsável por várias funções, dentre elas a regulação do comportamento emocional. O cérebro faz a seguinte pergunta: vai lutar ou vai fugir? A reação de lutar ou fugir, também conhecida como estresse agudo, foi descrita pelo fisiologista Walter Bradford em 1927. Em sua teoria, Bradford diz que os animais, sim, você é um animal racional, reagem às ameaças com uma descarga energética comum do sistema nervoso, fazendo com que você permaneça e lute ou fuja para se defender. As consequências corporais podem ser aceleração de batimentos cardíacos, dilatar as passagens dos brônquios,
constringir os vasos sanguíneos, aumentar as contrações, peristaltismo do esôfago, dilatação da pupila, aumento da adrenalina, transpiração, aumento da pressão sanguínea, dentre outros. Se você fugir, o estoque do medo acumulado dentro de você aumenta assustadoramente e com ele as consequências corporais, além de imprimir ainda mais força a esse medo que aparentemente pode ser uma fantasia. O medo é como um monstro que se alimenta de si mesmo, ou seja, quando você sente medo e não o enfrenta, você o alimenta para que ele continue crescendo dentro de você. Se você lutar, não se preocupe com o resultado, apenas saiba que o estoque não crescerá mais. O enfrentamento sempre gerará maturidade na situação e você acabará ganhando robustez no assunto, que antes parecia um gigante. Se você vencer a luta, o estoque do medo diminuirá no seu cérebro e cada vez mais você ganhará domínio sobre o assunto, podendo enfrentar outros desafios cada vez maiores. Enfrentar o medo é um processo e tem suas fases, seu tempo e seu método. Você precisa criar uma estratégia pessoal para lidar com o medo e alcançar o seu objetivo. Já pensou em questionar-se? É necessária uma reflexão sobre os seus medos. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente temo? Escreva abaixo todas as respostas que vierem à sua mente. Alguns medos parecem razoáveis e outros são irracionais, e muitas vezes possuem motivações que você mesmo desconhece, mas todos provocam em você reações instintivas sem que você avalie as consequências. Um dos nossos passos mais importantes é conhecer os seus medos, por isso você precisou escrevê-los. Não se pode lutar contra aquilo que não se conhece. Encare seus medos proativamente. Busque na memória a primeira vez que você sentiu medo. Investigue a origem do seu medo, porque geralmente está associado à falta de informação. Se você, por exemplo, tem medo de andar de avião, estude sobre o assunto e veja as estatísticas de quantos aviões caíram até hoje, em comparação aos acidentes ocorridos com outros meios de transporte. Por exemplo, informe-se. Isso poderá libertar você. O medo faz você se sentir impotente e miserável. Na verdade, o medo te faz esquecer tudo o que você é capaz de enfrentar. O medo funciona como um verme que corrói você por dentro, te paralisa e te torna incapaz de agir, tudo sem você perceber. Por esse motivo, é importantíssimo que você mude sua perspectiva e comece a refletir sobre tudo o que você enfrenta diariamente e que exija virtudes de você. Aprenda a reconhecer suas habilidades e virtudes. Valorize suas atitudes positivas e comemore seus sucessos, ainda que pareçam pequenos. Se você não começar a comemorar suas pequenas vitórias, esperando pelas grandes, quando a elas chegarem, você desejará maiores e nunca ficará feliz por desempenhar um bom trabalho. Outro ponto importantíssimo é o poder da visualização. Tenho experimentado desse recurso e colhido os frutos de uma vida sem gasto de energia desnecessário e, ao contrário, focado em algo que gera resultado real. Seu crescimento estará muito relacionado a isso. Aquilo que você não visualiza possivelmente não acontecerá, e se acontecer, demorará o dobro do tempo. Você está disposto a esperar muito tempo por não usar um recurso disponível? Visualize como seria a sua vida sem esse medo que te atormenta e te limita. Imagine como tudo seria diferente se você não sentisse tanto medo. Já pensou em quantas coisas você poderia fazer? Aproxime-se sempre que possível do que lhe causa temor. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, aproxime-se dessa realidade. Vá a palestras e fique perto dos palestrantes. Procure se conectar a pessoas que dominam o assunto, enfrente e vença o seu medo. Quando você tem medo de alguma coisa, a única coisa que você precisa mentalizar é: nunca, por motivo algum, ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Sempre o enfrentarei. Recuse-se a ser vítima do medo. O medo tem que ter medo da gente.
Controle mental absoluto. Assim como motores de carros de corrida, o seu cérebro precisa de ajustes finos para explodir em novos resultados. Uma forma de regulagem cerebral é estabilizar o foco temporal. Utilizar energias em excesso com o passado e com o futuro desconecta do agora. O ideal é 10% esteja conectado no passado, 20% esteja conectado no futuro, 70% esteja conectado no agora. Como está a sua energia agora? No passado, no futuro, no agora. Se você conseguir operar com energia superior a 70% no agora, os seus resultados serão extraordinários. Você deseja isso? Se a sua resposta é sim, você precisa manter um guarda na porta da sua mente. Não permita que os eventos externos e circunstâncias afetem seu estado emocional. Você não acha que isso é possível? Me acompanhe na história a seguir. Certa vez, Jim, o mentor de Tony, disse a ele: todos os dias coloque um guarda na porta de sua mente. Vigie o seu café. Jim perguntou: se o seu pior inimigo colocar açúcar no seu café, como o mesmo ficará? O Tony respondeu: ficará doce. E se o seu melhor amigo colocar toxina, veneno no seu café? Perguntou novamente Jim. Ao que Tony respondeu: eu morreria. Jim encerrou: por isso você deve colocar esse guarda, pois a forma com que você cuida do seu café é a mesma forma com que você toma conta da sua vida. Eu chamo isso de bloqueio do bem ou blindagem cerebral. Você verdadeiramente é o que pensa, o que você realmente acredita ser. Por isso deve levantar uma lista poderosa de inimigos que serão as suas barreiras cerebrais que protegerão todos os seus propósitos. Uma das frases mais poderosas que já li em toda a minha vida é: uma pessoa que possui controle mental absoluto, total, não é alienado a nada. Esse controle absoluto se dá pela habilidade emocional de lidar com seus próprios sentimentos, se adaptar a situações e expressar o que pensa de forma saudável, tanto para si mesmo quanto para o grupo. Quando você detém o controle de quem é, de onde quer chegar e sabe qual a sua real identidade, nada e ninguém poderá te impedir de alcançar tudo o que você deseja. Aliás, tudo já é seu. Apenas pare de atrapalhar. Pode ser? Agora faça uma lista de 10 bloqueios do bem ou de blindagem cerebral que você utilizará a partir de agora. Modelagem inspiradora. O melhor método de aprendizagem da história é a modelagem. Modelagem é quando você observa algo que é interessante em alguém e normalmente você não tem. E então você decifra a pessoa, observa os comportamentos e imprime em sua realidade, com sua identidade e características próprias. Tem um vídeo no YouTube com o Vitor Azevedo em que falamos sobre as peças de Lego que cada pessoa tem. Mas para montar um brinquedo, talvez eu tenha uma peça repetida e preciso trocar com o meu próximo. Modelagem é isso: pegar a peça de Lego do outro ou trocá-la, como você preferir. Modelagem não é cópia. É uma forma de aprendizagem social desenvolvida por Albert Bandura, que diz que o comportamento pode ser aprendido com base na observação e modelação. É observando e modelando, neste caso imitando, que as crianças aprendem a falar e a brincar, por exemplo. Bandura trouxe a ideia de que as pessoas podem aprender tanto diretamente quanto indiretamente. Supondo que um colaborador de uma empresa ganhe um prêmio pelo seu desempenho profissional. Supondo que um colaborador de uma empresa ganhe um prêmio pelo seu desempenho profissional. Esse comportamento será reforçado pelo próprio colaborador, a fim de que no futuro ele possa novamente ser reconhecido pelo seu excepcional trabalho. Seus colegas de trabalho, caso desejem crescer e modelá-lo, tenderão a proceder como ele, pois viram que o bom desempenho dele gerou frutos e foi apreciado. Isso significa que modelar o comportamento do colaborador reconhecido é uma forma de aprendizagem social. Você pode, por exemplo, modelar lendo livros como este. Perceba que durante todo o meu livro compartilho das minhas histórias, das minhas perspectivas e de coisas que tenho
que tem feito muito sentido para mim. Sendo assim, você que deseja me modelar e pegar a sua peça de Lego que está comigo, mas não pode se conectar pessoalmente a mim, poderá fazer isso, lendo meus livros, vendo meus vídeos ou quem sabe até fazendo meus cursos online. Qual a sua desculpa para não modelar e aprender com quem você deseja? Durante minha vida, tenho modelado pessoas e absorvido comportamento que não tenho, mas que vejo que elas têm. Por isso tenho os meus principais mentores, pessoas que tenho modelado para desenvolver áreas em mim com as quais a princípio não tenho facilidade ou habilidade natural. Vou compartilhar com vocês quem são as pessoas que me inspiram e que modelo em algumas áreas da vida. Aloísio Silva, sabedoria e riquezas. Paul, intensidade e paixão. Juliano Marçal, constância e leitura. Karen, capitalização e relatórios. Alexander Rodrigues, nobreza e respeito. Eduardo Rodovalho, amor e ativação. Daniel Goleman, gestão das emoções. Napoleão Hill, liberdade mastermind. Divino Carvalho, generosidade e humildade. Augusto Miranda, despertamento e inspiração. E você, tem as 10 pessoas reais que você modela que te inspiram a melhorar e avançar em alguma área em que você precisa crescer? Lembre-se que o maior boicote que você pode cometer contra si mesmo é andar sozinho. Esta é a pior forma de obter resultados. Estudos na Universidade de Buffalo, em Nova York, comprovam que isolar-se do convívio social por um período prolongado pode provocar alterações cerebrais que levam a mais isolamento. Isso significa que, quanto mais tempo você caminhar sozinho, mais desejo de permanecer só você terá. O maior problema disso é que o ser humano é um ser relacional. Fomos criados para estabelecer relacionamentos, ainda que muitos resistam. O arquiteto do universo, quando fez você, tinha um único objetivo: relacionamento íntimo, uma verdadeira amizade. Era isso que ele queria estabelecer com você desde o momento em que ele construiu todas as coisas e te deu domínio sobre elas. Aquele que se isola vai contra a sabedoria do próprio Criador e anula todas as possibilidades em sua volta. Se você ainda não tem essas pessoas, procure-as. Não se esqueça, relacionar-se é se envolver com aquilo que Deus realmente ama, pessoas. Se você não está se relacionando, está indo contra a vontade do Criador para você. Você precisa entender a grandiosidade que está em saber se relacionar com as pessoas e levar a elas algo que você tem, e receber delas algo que somente elas têm. Pense na qualidade das 7 pessoas que você precisa modelar para alcançar resultados extraordinários e coloque o nome delas abaixo. O verdadeiro amor derrota o medo. Viu até? Existem alguns autores que eu gosto de maneira especial. Um deles é Aldous. Acompanhe comigo o que ele diz a respeito do amor e do medo em O Macaco e a Essência. O amor elimina o medo, mas reciprocamente o medo elimina o amor. E não apenas o amor. O medo elimina a inteligência, elimina a bondade, elimina todo pensamento de beleza e verdade. E num instante seu terror silencioso é transformado num frenesi tão violento quanto inútil. Não é mais um homem entre seus semelhantes. Não é mais um ser racional falando articuladamente a outros seres racionais. Ai, meu Deus! Não é mais um ser racional falando articuladamente a outros seres racionais. Apenas um animal ferido, pulando e debatendo-se na armadilha. Pois, no fim, o medo elimina o homem da própria humanidade. Escolhi colocar esse trecho em meu livro, pois nada mais é tão claro como esta passagem. O medo tem o poder de O amor tem o poder de eliminar o medo, mas o medo pode eliminar tudo que há de bom no homem, inclusive a sua humanidade. Você compreende a seriedade disso? Se você não ama as pessoas,
pode se tornar um sub-humano, um zumbi ou qualquer outra coisa, menos uma pessoa que realmente se importa com os outros. Não sei da sua história e talvez você acredite ter motivos infinitos para ser como é. Talvez se desculpe no seu passado para ser alguém diferente aos outros. Mas saiba que a cura que você procura e você precisa só será alcançada na medida em que você experimenta amar os outros. Acredite, alguém em algum lugar precisa daquilo que você tem a oferecer. Você sabe como fazemos para lavar um rio? É só deixar as águas fluírem. Pode parecer simples, mas se você compreende isso, tem a sua vida transformada, porque transforma a vida das outras pessoas. Você deseja lavar seu rio somente deixando as águas que vêm da fonte passar sobre você, retirando sua impureza e depois correndo torrentes de águas puras? Infelizmente, existe uma forma de criar uma barragem no seu rio e impedir que ele flua livremente. E essa barreira daremos o nome de medo. Por causa do medo que você cultiva em seu interior, você se aproxima mais de outros animais irracionais e se afasta de quem você nasceu para ser. Você perde a sua essência por causa do medo. Você perde a sua identidade. O amor oferece raízes e asas às pessoas. O Criador proporciona a você um sentimento de pertencer, raízes, e um sentimento de liberdade, asas. Você já pensou em ser livre assim? Já desejou essa liberdade? Então por que você se acorrenta? Você é o seu próprio carcereiro. O amor difere do medo. Não tenta controlar ou manipular as pessoas. Um pássaro engaiolado não pode voar. Você precisa libertá-lo. Você precisa libertar-se. Por que você ainda faz isso consigo? Como já falei antes, o medo reprime a maioria das pessoas. Mas quando sabemos quem somos, somos livres para ultrapassar todo o nosso potencial. Mas para isso precisamos agir com confiança no Criador e não com medo. O medo é o sentimento que mais influencia a vida das pessoas, mas isso pode ser mudado. Ter medo não pode ser seu destino. Por que não mudar isso agora? Você conhece pessoas que têm medo de perder as outras? Existem pessoas que querem controlar o destino de outros seres humanos. Mas seja o que for que o Criador dê a você, cônjuge, filhos, amigos, etc., você precisa aprender a segurar livremente nas suas mãos. Se você não possui nada, não pode perder nada. Você é mordomo e não mestre ou senhor de seus filhos. Seus filhos pertencem ao Criador e ele os dotou de um dom chamado livre-arbítrio. Entenda que talvez seus filhos façam escolhas que você não concordará ou talvez não entenderá. Mas as escolhas são deles e não suas. Não é todo mundo que entendeu o seu caminho. Afinal, esse caminho era o seu e não o deles. Da mesma forma, deixe seus filhos e as outras pessoas livres para seguirem seus caminhos. É o caminho delas e não o seu. Uma pessoa cheia de amor é capaz de libertar pessoas e coisas. Ela faz isso porque ela própria compreende o que é o preço da liberdade. Porque um dia ela sentiu o que é o verdadeiro amor. Só sabe amar e não tem medo quem já experimentou o verdadeiro amor. Você se sente amado por você mesmo? Você se sente amado por Deus? No livro mais lido do mundo existe uma passagem que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve tormento, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo quebra a confiança. É por isso que quem padece de medo vive atormentado, ao contrário de quem ama, e se sente amado, verdadeiramente, pois estabelece um vínculo de confiança e amizade genuína com o Criador. Aperfeiçoar-se no amor é ter convicção e permanecer no amor do Criador. É ativar sua identidade de filho amado do Pai e entender que Ele ama você, porque Ele escolheu amar. Não foi o seu muito fazer ou o seu fazer perfeito que o convenceu. Ele te ama
e quer ser seu amigo porque essa é a natureza dele. Pare agora onde você está. Feche seus olhos e respire fundo. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Mais uma vez. Sinta esse amor e essa experiência inundar você. Sinta seu coração e sua alma enchendo-se de confiança, de convicção desse amor. Permita que todo medo, toda insegurança, todo temor saia de dentro de você. O amor é liberdade. O Criador nos fez à imagem e semelhança dele. Por isso, jamais conseguiremos resistir a esse amor perseguidor. Os anjos são maiores que os homens em estatura, porém menores em glória. Eles são obrigados a servirem a Deus, enquanto nós não. O livre-arbítrio é um instituto cerebral que nos dá a liberalidade de escolher amá-lo ou não. Nunca tente segurar uma pessoa que você ama, pois isso não é amor. Deus nunca quis segurar Adão no jardim do Éden. Por isso criou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo a única forma de Adão sair de lá. Isso sim é prova de amor. Adão, você é livre para ficar e para ir. O que você prefere? A resposta dele é a mesma da sua. Vive buscando coisas fora de você e se importa com opiniões, e tem uma necessidade infinita de aprovação dos outros. Inclusive, sofre com esse impacto em sua vida agora. O mestre replantou o jardim dentro de você e escolheu morar aí. Por isso, o único caminho é para dentro. O medo te faz buscar fora o que você só encontrará dentro. Estado desejado. Hoje você se encontra de um jeito, em um estado mental, com determinadas atitudes, mas a grande questão é: você está satisfeito com os seus resultados, com a vida que você tem levado? Se a resposta é não, você precisa traçar um caminho para sair de onde está, até chegar no seu estado desejado. Esse estado objetiva atitudes para que você seja mais pleno, feliz e próspero em todos os sentidos. O estado atual é como você está hoje. Já o estado desejado é onde você deseja chegar. E entre quem você é, para quem você deseja se tornar, há uma diferença que podemos chamar de ponte, que precisa ser atravessada. Pessoas que possuem os objetivos bem definidos têm mais êxito naquilo com que se comprometem a fazer. Não se deixe vencer pelos conflitos e problemas que surgem durante o caminho. Use seus desafios a seu favor para começar a alcançar o estado que deseja. Quem sabe o que quer, deseja isso com todas as forças de seu ser e, por isso, não se deixa desviar do seu caminho e não permite que nenhum obstáculo o impeça de chegar lá. Quem tem seu estado desejado bem definido se projeta para o momento em que consegue atingi-lo, e isso ativa algo dentro de si para não desistir e nem tampouco retroceder. Pessoas que não sabem aonde querem chegar pegam qualquer caminho, utilizam-se de qualquer meio e no final ainda ficam frustradas. É possível caminhar sem direção. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para sermos plenamente realizados, precisamos encontrar um sentido no que estamos fazendo, no rumo que nossa vida está tomando. Caso contrário, viveremos sob constante pressão e estresse, o que não é física, mental e muito menos espiritualmente saudável. Para alcançar seu estado desejado, você precisa construir o percurso. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é conquistado, e sim construído. Não existe atalho entre o estado atual, A, e o estado desejado, B. Entre o A e o B, você precisa construir os módulos para alcançar de um ponto ao outro. Talvez você pense: para chegar aonde eu quero, preciso apagar toda a minha história. Não se engane. A única forma de ultrapassar o vale das limitações é através de pontes. Falando nisso, você sabe como se constrói uma ponte? Para construir uma ponte, primeiro você precisa dos pilares. Entre o estado atual e o estado desejado, você precisará de pelo menos 2 pilares fortes. O primeiro é o relacionamento com o Criador e, em segundo, o relacionamento com pessoas que dominam o assunto. Você precisa compreender que a chave para o sucesso são os relacionamentos.
80% dos seus resultados dependem das pessoas com as quais você se conecta, e eu sou a prova viva disso. Exatamente por esse motivo, os pilares são baseados no relacionamento. Depois de estruturados os pilares, você precisa colocar os módulos para construir sua ponte. O primeiro deles é o conhecimento. Ele diz respeito ao saber, ao conhecimento adquirido, ao seu estudo sobre onde você deseja chegar e o que precisa ser feito para alcançar isso. O segundo módulo é a sabedoria. Só se conquista a sabedoria fazendo, repetindo e praticando. Quando você executa as tarefas que você traçou anteriormente, você está adquirindo sabedoria. O terceiro e último módulo da sua ponte é o domínio. Ter domínio sobre algo é ganhar autoridade sobre o assunto, é ensinar sobre aquilo que você já conhece, já tem sabedoria e agora domina. Sempre que você constrói o domínio em uma área, você ganha paz naquele assunto. E paz é o que a maioria das pessoas procuram, mas não encontram, simplesmente porque não possuem autodisciplina. A autodisciplina é ter domínio sobre 3 áreas da sua vida: sobre sua língua, sobre seus impulsos sexuais e sua alimentação. Se você é dominado por alguma dessas áreas, sua autodisciplina está seriamente comprometida. Como anda seu domínio sobre essas 3 áreas? Dê uma nota de 0 a 10 para cada uma delas. Estabeleça uma tarefa prática e real para melhorar sua nota até o final deste livro. Controle da língua. Nota de 0 a 10. Tarefa: controle dos impulsos sexuais. Controle da alimentação. Agora que você já aprendeu a controlar a sua língua, seus impulsos e também a sua alimentação, desenvolva a atividade abaixo com muito cuidado. Fique atento, pois você está prestes a alcançar tudo o que sempre desejou e o que você mais anseia, seu estado desejado. Mas para isso é necessário traçar alvos, ainda que pequenos e simples, para chegar aonde deseja. Tenha seus alvos claros e alcançáveis. Escreva 10 alvos que você alcançará brevemente para compor seu estado desejado. Antimedo é um neologismo transformado por mim. Fui inspirado por Napoleão Hill em seu livro Mais Esperto que o Diabo e por Nassim no livro Antifrágil. Criei uma palestra com esse tema e pensei: as pessoas não irão sair de casa para assistir uma palestra dessa. Sabe o que aconteceu? Nunca me senti um palestrante poderoso até lançar essa palestra. Em algumas vezes, pessoas assistiram sentadas ao chão e outras assistiram ao lado de fora por não caber nos auditórios. Aprenda algo. Tudo que acontece com você é bom, tudo mesmo. Aquilo que você não gosta de imediato te trará alegria imediata. Produzirá fruto de justiça e amadurecimento. Tudo o que acontece com você é para aumentar a robustez e te fazer ir mais longe. Você nunca perde, ou está ganhando ou está aprendendo. Como você pode perder alguma coisa? Você é um vencedor e não tem como experimentar a derrota. A derrota é inerente a pessoas que não descobriram o que verdadeiramente são e, portanto, não tem a sua identidade ativada. Não fuja dos fracassos, pois o fracasso é realmente bom. Você ganha maturidade naquele assunto e aprenderá a fazer de uma forma diferente da próxima vez. A frustração é um sentimento de impotência, uma resposta emocional que surge quando certos desejos e expectativas não são supridos. Precisamos aprender a gerir o sentimento de frustração e canalizá-lo de forma a gerar resultado positivo para nós. Se você não resolve os sentimentos de frustração, pode causar desmotivação e abandono de todas as suas metas e do maior projeto que você tem, sua própria vida. Como qualquer outra emoção, a frustração tem que ser controlada e canalizada de modo que você seja capaz de enfrentar as dificuldades e constrangimentos que no dia a dia te apresenta. É importante lembrar que a própria frustração é um sentimento passageiro, um estado de incerteza que não te define como pessoa.
pessoa. Como eu sempre digo, a felicidade é permanente, a infelicidade é transitória. As pessoas são infelizes porque sua inteligência emocional é pequena. O que acontece é que, na medida em que você ganha maturidade, pequenos desafetos não te incomodam mais e você consegue sair com inteligência em todas as situações. Pessoas controladas pelo medo são infelizes. Eu mesmo tinha vários medos. Medo da pobreza, de morrer, de ficar velho, de críticas, de altura e o pior medo de todos, que é o medo de viver. Isso mesmo. Na minha avaliação, o pior medo que existe é o de viver. Você tem uma vida criada para você, uma vida que é sua e foi desenhada antes mesmo da fundação do mundo, mas você desiste. Me diz, por quê? Por que você resiste a uma vida feliz, próspera e cheia de domínio e paz? Por que você está fazendo isso? Você pode me explicar por que você não vive uma vida de resultados extraordinários se tudo o que você precisa já existe e você é o maior recurso que existe? Você gosta da mediocridade? De infelicidade, de escassez? Gosta de passar necessidade? Não? Então por que você não se liberta e sai logo dessa gaiola? A porta está aberta, é só você voar. Não faz sentido algum ter medo da vida. Acredite, ela foi feita para o seu desfrute, não de maneira desenfreada, mas de maneira sábia. Você tem um poder dentro de você de alcançar outras pessoas, de impactar vidas, nações, gerações, a humanidade, o futuro, mas você não faz. Por quê? Porque tem medo de ousar? Porque tem medo de ousar, de agir. Medo de agir. Esse também é terrível. Se todas as coisas já são suas, por que você simplesmente não pega o que é seu? Agora que você realmente chegou ao fim, se essa semente entrar em sua mente e se você fez as tarefas propostas nesse livro, você acaba de ativar algo que você nunca imaginou ser possível, a sua invencibilidade. E quando você começar a experimentar desse superpoder, entenderá por que tantas pessoas conseguiram coisas absurdas e você ficou parado durante tanto tempo. Não existe possibilidade de perda para alguém que ative essa blindagem emocional. Você nunca mais vai perder. Ou você ganha ou aprende. Você está pronto mesmo? Eu vou repetir, não existe a possibilidade de perder. Você sempre vai ganhar de uma forma ou de outra. Você está pronto para voar? Então nunca mais olhe para trás. Apenas saia dessa gaiola que outrora te prendia e aumentava a saudade da sua alma por coisas que seus olhos nunca viram. Uma das coisas que mais amo na vida é o relacionamento. Essa sim é a chave do universo que destrava qualquer porta, só não abre. A mudança é como uma maçaneta que só abre pelo lado de dentro. Tenho certeza que se você leu este livro até o final, a porta está destrancada. Juro que eu gostaria de abrir essa porta por você, mas essa é uma atitude que você precisa tomar. Você precisa desejar abrir a porta. Espero que até essa altura você já tenha chorado, gritado ou quebrado alguma coisa, por ter percebido que você tinha medo ou algum tipo de alienação. Sim, eu espero que você tenha aberto esta porta que nunca mais fechará. Caso você não tenha realizado as tarefas contidas nesse livro em 30 dias e se libertado desse medo que te aprisionou por tanto tempo, repasse o livro para outra pessoa que deseja realmente essa mudança. Se você quiser se conectar pessoalmente a mim, e talvez essa seja a primeira vez que você vê um escritor fazendo isso, em qualquer lugar do mundo em que você estiver, me envie uma mensagem por escrito, com feedback do que aconteceu com você ao ler este livro. Você realmente está pronto? Feche este livro e dê um grito de liberdade onde você estiver e nunca mais olhe para trás. Nos vemos do outro lado da ponte. Repita comigo. Eu sou invencível, porque aquele que nunca perdeu está em mim.